Se perguntassem àquela menina tímida o que ela seria quando crescesse, ela jamais imaginaria que viajaria o mundo, ministrando em palestras e seminários. Terapeuta conjugal e familiar, autora de 7 livros e palestrante, ela se tornou uma referência quando o assunto é família e relacionamento. Mas, além de todo o conhecimento que ela compartilha sobre família, ela tem um testemunho sobre a sua família, quando perdeu seu companheiro após 48 anos juntos. Prepare o coração, porque agora conheceremos mais de Deise Reis. Olá, Deise. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco. Prazer para mim estar aqui, batendo esse papo e contando o que Deus tem feito em minha vida. Que bom. Preparadas para as perguntas? Preparadíssima. Vamos começar falando um pouco sobre a sua primeira família. Deise, como foi a sua infância? Bom, eu nasci num lar cristão. Eu sou a segunda de 5 filhos. Quando eu nasci, a minha irmã tinha 3 anos. E ela já era bem desenvolvida, cantava e fazia farra e falava com todo mundo, era amiga de todo mundo. E aí nasce Deise. Bom, eu fico imaginando hoje que os meus pais, naquele tempo não tinha ultrassom, não sabiam que viria. E eu posso imaginar que depois de uma menina, a gente sempre fica na esperança que venha um menino. Então vem Deise. 11 meses depois, aí vem um menino. Então eu fui crescendo meio imprensadinha entre a estrela e o desejado menino. Bom, isso fez de mim uma menina tímida. A minha autoestima ela foi afetada certamente por conta disso, desde a primeira infância, mas aos 7 anos eu perdi o meu pai, num acidente, uma coisa assim bem repentina, não deu tempo, se é que alguém pode se preparar para isso, mas não deu tempo de ninguém se preparar. Enfim, e certamente essa perda afetou mais ainda a minha autoestima e me tornei ainda mais tímida, mais reservada, mais quietinha. E isso, sem dúvida nenhuma, se perpetuou por um longo tempo na minha vida. Mas depois vieram mais 2 crianças e o nosso lar, minha mãe casou outra vez, e o nosso lar era um lar feliz, a gente brincava bastante e brigava também, né? Faz parte de irmãos de brigarem. Como uma boa família. E hoje nós somos muito unidos, os 5 irmãos, e até fazemos programas e viagens juntos. Uau, que legal! Isso é muito interessante. Deise, você citou que era uma criança tímida. Você desenvolveu alguma técnica para começar a falar em público, para se tornar uma palestrante como hoje você é? Ou você continuou falando mesmo tímida? Na verdade, eu fui uma criança tímida, fui uma adolescente tímida, fui uma jovem tímida e fui uma esposa tímida. As coisas mudaram depois que eu já estava casada. Depois de adulta. Exatamente. E eu casei com um rapaz extrovertido, o oposto de mim. Interessante que às vezes a gente chegava em algum lugar e ele dizia, seja mais simpática. E eu dizia, eu estou tentando. Mas era muito difícil para mim, muito difícil. O que me fez mudar? Sem dúvida nenhuma, o poder de Deus. Porque eu creio que quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele lhe ajuda a cumprir o propósito dele para a sua vida. Mas o mais importante é que Ele colocou ao meu lado um homem que acreditou em mim antes que eu acreditasse. Na verdade, ele me dizia, Deise, você é uma mulher capaz. Eu digo, mas capaz de quê? Eu não falo nada, eu não faço nada. Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei nem fazer amizade, não sei nem receber as pessoas. E daí ele me disse, você faz muita coisa, você educa os nossos filhos. Eu falei, educar os filhos conta. E ele me dizia, você pode ir além, você tem uma capacidade grande. Eu falei, mas se esse homem, que eu acho bam, diz que eu sou capaz, é capaz que eu seja capaz de alguma coisa. E foi assim, com a ajuda dele, que eu comecei a falar. Eu nem te conto o que aconteceu das primeiras vezes, porque foi uma tragédia. Mas ele foi o meu professor. Então ele dizia, larga o papel, você pode falar sem papel, fala mais espontâneo,
conta suas experiências. E foi assim que eu, não posso dizer a você que eu não sou tímida hoje, mas com a graça de Deus e a ajuda do meu esposo, eu venci essa timidez que aparece de vez em quando eu sou chamada para um bate-papo na frente de uma câmara, aí ela surge um pouquinho. Mas, de um modo geral, ela já está soterrada. Ai, que ótimo, que bom saber que seu esposo teve um papel tão importante na sua trajetória. Quando você pensava em construir a sua família, o que era essencial nesse projeto de vida? E o que você não aceitaria? Bom, na verdade, o que eu pensava na minha juventude, como toda jovem, eu queria me casar, eu queria ser feliz, eu queria... sabe, eu sou nordestina, né? Todo nordestino é romântico. Então eu era muito romântica, eu queria um homem romântico que me levasse nas noites de lua para dizer palavras de amor na beira de um lago. Mas isso não era uma coisa fundamental. O fundamental era que fosse um homem que tivesse os mesmos valores que eu, que temesse a Deus e que respeitasse as pessoas, que viesse de uma família onde o amor era sentido, algo parecido com o que eu vivenciava na minha casa. E o que é que eu não aceitava? Interessante, eu não aceitava que eu casasse e fosse morar longe da minha mãe. Eu queria morar pertinho dela. Como eu perdi meu pai cedo, a minha mente ainda funcionava, mesmo já na idade, uma jovem, já fazendo faculdade, a minha mente ainda me dizia que eu precisava ficar perto dela, porque eu temia que ao me ausentar ela também morresse. Enfim, mas na verdade o que eu não queria para a minha vida era um homem tóxico, inseguro, ciumento, e Deus atendeu o meu pedido. Ai, que ótimo. Como você conheceu o seu esposo, pastor Osmar, e como foi o seu planejamento familiar? Por exemplo, vocês se prepararam para a chegada dos filhos? Bom, eu o conheci na igreja. Ele era o pastor da minha igreja. E eu fui fazer a faculdade em Recife, porque eu nasci em Recife, mas aos 4 anos eu fui para uma cidade no interior de Pernambuco, chamada Garanhuns. E foi lá que eu me criei. Então, quando eu fui fazer faculdade, na minha cidade não tinha faculdade, então eu fui para Recife. E quando eu cheguei na igreja, ele era o pastor daquela igreja. Só que eu era uma menina quase, eu devia ter uns 17 anos, não sei, e ele já era o pastor. Ele tinha 14 anos mais que eu. Eu não podia imaginar nunca olhar para ele como um futuro namorado. Mas Deus escreve certo pelas minhas tortas humanas. Por algum motivo do trabalho dele, ele foi transferido e foi embora trabalhar no Rio de Janeiro e nada aconteceu entre nós. E alguns anos depois ele voltou para Recife de novo para trabalhar em Recife e agora eu já estava na faculdade. Então foi nesse momento que ele começou a conversar comigo. Eu ainda era tímida, ainda tinha uma autoestima baixa. Ele era um homem muito bonito e era desejado por todas as moças da igreja. De repente ele se interessa por mim e vem com uma conversa bonita que derrubava até avião e eu fiquei encantada com ele. Não foi difícil me apaixonar rapidamente. Casamos em pouco tempo e aí começou o que eu não queria, que foram as mudanças. Como ele era pastor, então ele era transferido com muita frequência. Então ele foi transferido inicialmente de Recife para Fortaleza, depois de Fortaleza para Manaus, não a Manaus de hoje bonita que você vê, mas uma Manaus de 45 anos atrás. Então era uma situação bem precária e foi muito difícil tudo isso para mim. E você me perguntou, houve um planejamento para vocês terem filhos? Vocês se prepararam? Eu acho que a gente nunca está pronto para ter filhos. E eu tinha 20 anos quando eu tive o primeiro filho e não teve exatamente um planejamento. Eu estava terminando minha faculdade, ele foi transferido para Fortaleza, eu tinha ainda alguns estágios para fazer. Enquanto ele ficava em Fortaleza e eu em Recife, a gente se encontrava no final de semana. Quando percebi, eu estava grávida. E eu lembro quando nasceu o meu primeiro filho, na maternidade, quando me entregaram aquela coisinha pequenininha e linda, né? Menininho lindo, cara do pai. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê em casa? Me deu um medo tremendo.
Imagino. Então, não houve um preparo, mas eu tenho uma experiência na minha vida que, quando você faz o máximo que você pode, Deus completa o que falta em você. Claro que hoje, depois de todo o meu estudo e conhecimento na área de família e de educação, eu me sinto pronta para ser mãe. E hoje eu só posso ser avó e não é meu papel educar os netos. O papel é dos pais educar os filhos. Mas, enfim, cometi muitos erros, mas Deus teve misericórdia. E está aí 3 filhos lindos, adultos, casados, que me deram 5 netos, e é a alegria da minha vida hoje. Ai, que ótimo, que bênção. Deise, qual o maior desafio num casamento sem filhos e o maior desafio no casamento após os filhos? Bom, para mim seria mais fácil falar no casamento após os filhos, né? Uhum. O maior desafio é educar. Eu acho que em todas as épocas, educar um filho é uma coisa tremenda. E não há nada que prepare você para isso. Nem um filho não prepara você para educar o outro. Porque um filho é diferente do outro. E, na verdade, você não pode educar. Ah, não, mas eu tenho 3 filhos. Eu educo do mesmo jeito, mas um é assim, outro é assim. Você está errada se educar do mesmo jeito. Porque se um tem um temperamento, outro temperamento, que normalmente é o que acontece, você tem que lidar com cada um de acordo com o temperamento dele. Então, você tem que educar aquele seu filho como único. Então, acho que esse é o grande desafio da educação. E é um trabalho que você, talvez só a eternidade, ou talvez quando eles fiquem adultos, você sabe se o seu trabalho deu certo. Na maioria das vezes, a mãe se culpa, principalmente a mãe, né? A gente se culpa muito porque, puxa, eu podia ter feito melhor, eu errei aqui, eu errei ali. Se bem que eu acho que não há nenhum demérito nos pais quando errarem, pedir desculpa, pedir perdão aos filhos. Eu acho que isso é um ensinamento para o filho. Mas, na verdade, é um desafio grande. Educar uma criança, só a misericórdia de Deus. Uhum. Agora, e os que não têm filhos? Eu sei que hoje muitos escolhem não ter filhos. Eu até consigo entender, no mundo de hoje, se no meu tempo, o meu filho mais velho, ele tem quase 50 anos, o meu mais novo tem 40. Então, se no meu tempo já não era fácil educar filhos, quando a sociedade ela era mais amistosa, quando as suas vizinhas eram suas amigas, quando as famílias moravam todas próximas, quando uns ajudavam a educar os outros, então eu ajudava a educar os filhos dos meus amigos, das minhas vizinhas, os meus sobrinhos, e eles também participavam na educação dos meus filhos. Hoje o mundo mudou. Então hoje o mundo, a nossa sociedade, ela não é mais um exemplo. Os nossos valores hoje estão deteriorados. Então tudo isso dificulta a educação de um filho. Então eu acredito que se hoje você começar a pensar, mas que mundo meu filho vai viver? Porque eu penso isso nos meus netos. Uhum. Quem vai ser o esposo da minha primeira neta, que hoje tem 12 anos? Onde essa menina vai encontrar um homem bom, um rapaz puro, que possa ser o marido da minha neta? Eu não sei. O mundo hoje mudou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, e eu vou falar de coração, viu? Uhum. Aqueles que não têm filhos, a gente tem a tendência de se tornar egoísta, porque a gente pensa muito em nós mesmos. Eu só tenho eu e o meu marido para poder eu pensar e distribuir, enfim. Um filho ensina você a ser altruísta, ensina você a colocar o outro em primeiro lugar, o bem-estar do outro em primeiro lugar. Então eu acredito que ter filhos é um aprendizado de vida. E tem mais. Chegando na idade em que eu estou, nenhum filho em casa mais, cada um vivendo a sua vida. Agora faz 1 ano e pouco que eu perdi meu esposo. Então, qual é a alegria nessa idade que a gente tem? São os netos, são os filhos, é reunir a família. Eu tenho algumas colegas que não têm filhos. E eu acompanho, somos amigas, eu acompanho a vida. Então é um cachorrinho que é bacana, que preenche o tempo. Mas acho que chega um momento da vida que faz falta não ter filho. Mas a gente só vai sentir isso lá na frente. Não quando a gente é jovem e está na idade de ter filhos. Não sei se respondi, mas é o que eu penso. Claro, respondeu sim. E Deise, você poderia deixar um conselho para cada situação? O casal que não tem filhos e o casal que tem filhos? Olha, seria quase o mesmo conselho.
eu diria, busque a Deus, não tome decisões sem a aprovação divina. Eu não sei o que seria da minha vida hoje se eu não tivesse tido filhos. Eu não tenho mais o meu esposo e eu acho que seria uma vida muito solitária, apesar da minha família ser muito unida, dos meus irmãos, nós sermos muito unidos, mas eu fico pensando que Deus dirige a nossa vida quando a gente permite. Então, deixe aos que não têm filhos, deixe Deus dirigir. Será que é isso que Ele quer para a sua vida? Será que um filho não ensinaria você? Eu nunca pensei que um filho pudesse ser... Sou terapeuta de casal, eu atendo muitos casais. E eu nunca achei e não acho que um filho poderia ser para segurar o casamento. Não. Um filho é para completar o lar que Deus idealizou. Porque Ele criou Adão e Eva e disse, crescei e multiplicai. E os que têm filhos busquem a Deus. Porque só a misericórdia divina para você encaminhar os seus filhos no caminho do bem. E hoje eu tenho pena do meu filho mais velho, porque eu era muito jovem e muito inexperiente e cometi muitos erros e ele foi o mais prejudicado, porque foi o mais velho. E eu poderia dizer a você, o segundo já não tive tanto problema também, e o terceiro também. Então, não há nada que prepare você para ser uma boa mãe, a não ser a misericórdia de Deus. Interessante. E o que te levou, Deise, a se tornar uma terapeuta conjugal e familiar? Quais foram os incentivos que você teve e quem te motivou? Bom, a minha irmã, ela já era terapeuta conjugal e familiar antes de eu me tornar. Essa é uma especialização que requer 3 anos de estudo. E com o marido pastor, nem sempre eu estava parada no mesmo lugar por 3 anos. Aconteceu em determinado lugar, de 1 ano e meio, ele já ser transferido para outro lugar. Mas a minha irmã me disse, você, a essa altura, eu já tinha escrito o primeiro livro. É uma história complexa. Você for juntando os pedacinhos, você vai ter o quebra-cabeça completo. Eu já tinha um livro publicado na área de família, porque meu marido já tinha me incentivado bastante e eu me lembro que eu dizia para ele, eu já fazia algumas palestras, e eu dizia para ele, as pessoas estão me pedindo um rascunho do que eu falo, eu não sei como fazer. E ele me disse, está na hora de você escrever um livro. Eu falei, o quê? Escrever um livro? E o que eu vou colocar no livro? O que você fala. Ai, mas ele me deu um medo muito grande. Mas ele me ajudou, ele corrigiu meu livro, ele leu, você escreva como você fala. As pessoas vão ouvir você através da sua escrita. E foi assim que eu comecei, com muito medo, e coloquei ali a minha experiência de vida. Depois desse livro, a minha irmã, que já era terapeuta de casal e família, então ela me disse, Deise, eu estou fazendo um curso que é ideal para você. Procura em Brasília, eu morava em Brasília nessa ocasião. Procura em Brasília se tem terapia conjugal e familiar. É ideal para você. E eu fui pesquisar e me encantei. E me inscrevi. E por que eu decidi por esse curso? Eu já estava trabalhando na área de família. E sabe por quê? Porque eu tive muitos problemas no meu casamento no início dele. Eu sou pernambucana, meu marido era gaúcho. Então são 2 culturas diferentes. Já não chega às dificuldades de ajuste que um casal normal tem. Nós tínhamos culturas diferentes. Então ele gostava de coisas que eu nem sabia, ele falava coisas que eu não entendia. De verdade. O gaúcho tem uma linguagem peculiar. Eu gostava de coentro, ele gostava de salsa. Então, foi muito difícil. Eu era muito romântica, ele já era um cara mais durão, gaúcho é mais machista. Eu era muito nova, ele já era um cara que 6 anos ele estava trabalhando, já estabelecido, sozinho. Então, foi difícil para ele entender que ele tinha que chegar perto daquela menina e dividir a vida. E dividir a vida não é só morar juntos. Dividir a vida é compartilhar os sonhos, os planos, é fazer um planejamento, é orçamento, é todas essas coisas. Então, quero dizer a você que eu me frustrei muito no início do meu casamento. Porque o meu marido, como ele era um pastor, ele era muito apaixonado pelo trabalho dele. E logo que nós casamos, eu fui perceber que, na verdade, o trabalho parece que estava acima de mim.
Era assim que eu me sentia. Eu não era prioridade na vida dele. E eu muito tímida, ainda com dificuldade de comunicação, pela minha timidez, autoestima muito baixa. Então eu entendia que ele era o bambambam. Então eu, como não me amava, eu tive dificuldade até no relacionamento com o meu marido por causa da minha baixa autoestima. Mas o Senhor é misericordioso. Eu me lembro que eu clamava a Deus para mudar o meu marido. E quero dizer a você, Ana, você é casada, nunca faça essa oração, porque ela não é atendida. Deus não atende a oração para você mudar ninguém, porque não é o seu papel mudar alguém. E eu fui entender isso depois. Eu só posso mudar a mim mesma. Então essa é a oração que nós devemos fazer, para Senhor, mudarmos nós mesmos. muda o meu coração, para eu ser a pessoa que tu queres que eu seja. Quando eu comecei a agir dessa forma, eu fui entendendo de uma maneira tão clara as coisas que eu fazia que prejudicavam o meu marido. Eu reclamava muito, eu mostrava o ponto onde ele não estava sendo aquilo que eu idealizei. Isso é outro ponto que você deve cuidar muito. Não você, Ana, mas todas as pessoas que vão ouvir esse depoimento. Inclusive eu. Inclusive você. A gente tem que cuidar muito com relação a querer que a pessoa seja o que você idealizou. Mas isso não existe. Mas eu tinha aquela ideia, e é como se eu tivesse um quadradinho e ele tivesse que encaixar ali. E ele não cabia. Ele não queria isso. Ele não podia ser ele, se ele fosse ser o que eu idealizei. E quando eu entendi isso, então eu comecei a atender às necessidades dele. E aí eu descobri que a minha felicidade estava em vê-lo feliz. E sabe o que é mais interessante? O que eu não sabia na ocasião. E cheguei até a pensar em me separar dele. Porque eu achei, não tem jeito. Esse casamento não vai dar certo. Uhum. Mas não há nada que Deus não possa consertar, se você permitir. Porque se você não permitir, nem Deus pode consertar o seu casamento. Exatamente. Mas eu pedi a Deus que mudasse a minha maneira de ser. E à medida que eu fui mudando, o meu marido foi mudando. Mudança gera mudança. E a coisa mais linda que aconteceu foi que aquele gaúcho meio seco, meio esquisito, se transformou num homem romântico. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Que bem. E foram 48 anos de vida conjunta, e eu não me lembro, depois que passou os nossos problemas, eu não me lembro de um dia que ele não tenha dito, Deise, eu amo você. Ou você é uma mulher especial. E tudo isso foi contribuindo para a mudança da minha autoestima. Porque se aquele homem que eu admirava tanto, se ele dizia que eu era uma mulher competente, se ele dizia que eu era bonita, porque eu me olhava no espelho e não era o que eu via, e a ajuda de Deus, porque eu sou uma filha de Deus, eu sou uma princesa, porque Deus é o rei do universo. Então, à medida que eu entendi isso, eu comecei a me amar. Eu comecei a me olhar no espelho e a gostar do que via. Eu sou uma filha de Deus. E à medida que essas coisas foram mudando na minha vida, o meu casamento foi mudando. Eu fui acreditando nas coisas que o meu marido me dizia com relação à minha aparência, com relação à minha competência. E graças a Deus, nosso casamento foi uma bênção. E você se tornou o que você é hoje. E eu me tornei uma o que grande... Deus planejou para mim, como você disse, coisa que eu nunca imaginei. Nem nos meus mais ousados sonhos de adolescência, eu nunca imaginei que um dia eu estaria fazendo palestras, ou escrevendo um livro, ou interagindo com pessoas, que isso era a coisa mais complicada para mim. E dando uma entrevista. E dando uma entrevista aqui para Terracota, você já pensou? Mas os planos de Deus são sempre melhores que o nosso. Exatamente. Que legal, Deise. Você fundou o CEAFA, que é o Centro de Apoio à Família. Você pode, por favor, falar um pouquinho sobre esse projeto para nós? Bom, eu comecei a trabalhar na área de família, foi uma coisa assim que foi surgindo de uma forma espontânea. Eu comecei a falar em público, e eu via a necessidade de algumas mulheres que me procuravam. Então, junto com meu esposo, ele ainda trabalhava como pastor, mas ele foi o meu maior incentivador de todas as coisas que eu fiz na minha vida. Ele foi o meu professor e ele foi o meu maior fã.
Uau! Então, juntamente com ele, falou, olha, você precisa se especializar, já estava especializada na área, você precisa promover algumas coisas, porque você vai nas igrejas e você vai falar em auditórios, você vai em escolas, você vai em clubes, mas você não deixa nada para as pessoas. Então, há lugares que você não pode ir, mas se você gravar um DVD, as pessoas vão lhe ouvir em lugares que você nem imagina. De novo, aquilo foi assustador para mim. A tímida Daisy veio à tona. Como assim? Eu vou gravar um DVD? Como falar para uma câmera? E olha, com a ajuda dele, ele sempre do meu lado. Vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Eu gravei mais de 10 DVDs sobre família, sobre relacionamento conjugal, sobre educação de filhos. E isso foi uma bênção em muitos lugares. Eu encontro pessoas que dizem, olha, eu ainda tenho um DVD. Hoje a gente não tem mais nem onde usar o DVD, né? Mas o CEAFA, o carro-chefe do CEAFA eram DVDs e também os livros que eu escrevia. Que legal. Daisy, não está aqui no nosso roteiro, mas eu fiquei curiosa e eu gostaria de te perguntar, você teve a oportunidade de falar para o seu esposo o tanto que ele incentivou e como ele foi fundamental na sua vida, de agradecê-lo por isso? Muitas vezes. E cada vez que nós estávamos, quando ele se aposentou, em 2005 ele se aposentou, então o nosso ministério agora ficou duplo, um dueto. Nós íamos juntos para falar de família. E ele contava a nossa experiência de vida. Então vocês se tornaram parceiros, né? Exatamente. Formaram uma parceria. Parceiros. Então, publicamente, quando eu falava da minha experiência, que eu gosto de relatar o que Deus fez por mim, como eu me transformei, como eu me tornei uma pessoa mais desenvolvida em termos de timidez e que aprendeu a se amar. Porque isso é fundamental até para o seu relacionamento conjugal, isso é fundamental para o seu relacionamento com os filhos. Quando você tem uma baixa autoestima, você educa filhos com baixa autoestima. Isso é impressionante, mas é verdade. Eu vejo nitidamente nos meus filhos, o mais velho, ele teve mais dificuldade com a autoestima, era quando eu estava com a autoestima muito baixa. O mais novo, eu já estava bem comigo mesma, ele sempre teve uma autoestima saudável. Graças a Deus que o primeiro fez psicologia, então ele mesmo se ajudou, com a ajuda de Deus, naturalmente. Então, agora eu esqueci o ponto que você estava falando. Eu perguntei se você teve a oportunidade de agradecê-lo e reconhecê-lo. Publicamente, quando a gente contava a nossa história, então eu dizia exatamente o que eu estou dizendo para você. Eu agradeço o marido que Deus me deu. Talvez não era o que eu idealizava, mas era o que eu precisava. E ele se transformou num suporte para esse ministério que eu me desenvolvi muito ao lado dele, que aprendi a falar com ele, e de público eu dizia e agradecia, e particularmente também ele sabia disso e sabia o quanto era amado. Que maravilha. Isso é que alegra o meu coração, mesmo depois de ter perdido ele. Ai, que legal. Como nós já mencionamos, você escreveu vários livros, e dizem que livros são como os filhos, né? Qual foi o mais difícil que você considera para você escrever? Olha, cada livro é um desafio. E principalmente falar de família não é uma coisa simples. Eu coloco no livro o meu coração. Eu acho mesmo que o livro são filhos que você produz. E eu coloco a minha experiência de vida, eu coloco a minha história, porque eu acho que isso ajuda as pessoas que estão vivendo problemas similares a ter esperança, a entender que vale a pena confiar em Deus e deixar Ele atuar na sua vida. Mas se você me pergunta que livro foi o mais difícil, cada um é um desafio, mas certamente o mais difícil foi o primeiro, porque eu não tinha ideia de como escrever um livro. Então eu coloquei ali o meu coração, a minha experiência já de casamento e do que Deus já tinha feito no nosso casamento, e isso ajudou muitas pessoas ao redor do mundo, porque eu nunca vou saber quantas pessoas tiveram acesso a esse livro ou aos DVDs. Não tem como a gente mensurar isso, né? Mas você já teve alguma história, ou tem alguma história especial de algum leitor que leu o seu livro e isso teve alguma transformação na vida dessa pessoa e que fez contato contigo para contar ou agradecer? Eu acho que esse feedback que vem para mim, isso é coisa do Senhor, é coisa de Deus. Porque não estava nos meus planos jamais ser uma escritora, mas estava no dele, no de Deus.
Então, quando vem um feedback dizendo, olha, Deise, minha vida foi transformada, meu casamento, eu tenho certeza que isso é o Senhor dizendo, Deise, você está no caminho certo. Continue. É aqui que eu quero você. Pode continuar. E eu tenho várias experiências, mas eu lembro nesse momento de uma em especial que me tocou profundamente. E foi com o primeiro livro. Então, já faz algum tempo. Porque eu estou com quase todos os livros esgotados. Eu tenho só 3 livros que estão acessíveis ainda. Eu fiz várias edições. Na época que eu escrevi os primeiros livros, a gente não tinha muita coisa sobre família, sobre relacionamento. Eu me lembro que eu tive vontade de escrever, quando meus filhos casaram, um livro sobre sogra, relacionamento com a sogra, porque não tinha nada que eu pudesse pesquisar antes de ser sogra. Hoje nós temos uma abundância, não só de livros, como de e-books, como de pessoas que falam sobre isso na internet, gente capacitada e gente só experiente, ou gente sem nenhuma capacidade que também fala, enfim. Mas naquele tempo as coisas eram mais complicadas. E uma pessoa me contou que tinha o meu livro e tinha uma amiga que estava já em vias de divórcio, já trabalhando os papéis para o divórcio. E ela chegou para essa pessoa, para essa amiga, e ela disse, e para os dois, né? Ela falou, vocês não podem divorciar sem ler esse livro. E a menina, a mulher, que nós mulheres parece que gostamos mais de ler e de pesquisar, por exemplo, terapia de casal, é quase sempre, não é sempre, mas quase sempre. Eu diria que 80% é a mulher que procura primeiro. Então, os homens parece que não... Para eles as coisas estão melhores do que para nós mulheres. Então, essa mulher se interessou, pegou o livro emprestado e começou a ler, É um livro que não é muito grande, é 130 páginas mais ou menos, mas bem prático, com uma linguagem bem acessível. E ela foi lendo, e cada vez que o marido chegava em casa, ela estava lendo o livro. E ele começou a achar interessante que ela não largava o livro. E um dia que ela deixou o livro sobre a mesa e deixou propositadamente, ele pegou o livro e ele leu também. E eles começaram a conversar, e o resultado, que não é mérito de Deise, isso que fique bem claro, é mérito do Senhor, é mérito de Deus. Aquele casal não se separou. Uau. E eu agradeço a Deus por essas experiências chegarem a mim, porque isso mostra que um instrumento nas mãos dele pode fazer qualquer coisa. Então não é você, Deise, fique bem claro, não é você. Sou eu, Deus, trabalhando através de você. Sim, exatamente. Você viveu 48 anos ao lado do seu esposo, pastor Osmar. Como foi um dia acordar e não tê-lo ao seu lado? Devastador. Essa é a palavra. Eu fiquei 13 dias com ele na UTI, mas eu nunca pensei que ele faleceria desse problema. E vou dizer, eu já tive muitas perdas na minha vida, começando pela perda do meu pai. Perdi minha mãe com a Covid. Enfim, muitas perdas aconteceram ao longo da minha vida, mas nada me preparou para perder o meu esposo. O chão se abriu. E eu sentia uma dor dentro do meu peito que eu não podia explicar e nem compartilhar com ninguém. Era algo que eu só queria ficar sozinha e sentindo assim a falta dele de uma maneira doída. E ninguém pode entender isso, até porque, mesmo as que perderam o esposo, cada uma tem sua dor de uma forma diferente. Exato. Mas comigo, eu pensei, acabou o meu ministério. Eu não vou mais fazer palestra, eu não vou mais escrever livros, porque o meu maior incentivador era ele. Interessante que ele foi ficando já meio doentinho, e mesmo assim, quando eu ia fazer alguma palestra, ele dizia, vai ser transmitido, eu quero assistir. E quando eu voltava, ele, olha, Deise, foi ótimo, olha, foi isso. E para mim, sempre foi importante a opinião dele, sempre. E como agora eu poderia continuar um trabalho sem a presença dele? Mesmo ele não indo mais nas últimas palestras, os últimos anos, que ele já não estava tão bem de saúde, mas ele sempre era presente. Sobre o que você vai falar, como foi, como as pessoas reagiram. E ele foi quem revisou todos os meus 7 livros. E quem vai revisar o meu livro agora se eu escrever sem a presença dele? Você entende o que isso significou para o meu coração? Foi muito, muito difícil. Muito difícil. Eu pensei que eu ia parar de atender casais, eu ia parar de fazer palestras, eu ia parar de escrever livros, eu queria parar com tudo. Já que eu não tinha mais ele, eu achei que a minha vida ali tinha acabado.
mas Deus não permitiu. E através da palavra de Deus, Ele me mostrou que eu não estava sozinha, que Ele estava comigo e que eu devia seguir, porque Ele me daria força, que eu não devia ter medo. E é por isso que eu continuei. Não faz muitos meses que eu voltei a fazer palestras. Mas eu agradeço a Deus, porque isso tem me dado a sensação da continuidade do trabalho que Ele faria se estivesse vivo. E enquanto eu tiver saúde, enquanto Deus me der forças, eu vou fazer por nós dois. Porque eu espero, não muito distante, reencontrá-lo quando Jesus voltar. Eu quero compartilhar com Ele o que Deus continuou fazendo na minha vida. E mais uma vez, agradecer ao meu marido por tudo que ele foi. E mesmo não estando presente, que continua sendo um suporte na minha vida. É isso. Que bênção. Maravilha. Deise, quem é Deus para você? Deus é tudo. Honestamente, eu tenho que dizer para você que se eu não dependesse de Deus, eu não teria suportado a perda do meu esposo. Deus, para mim, é um preenchimento, é uma sensação de força, de poder, é a consciência de que você nunca vai estar só. Deise, muitíssimo obrigada. De fato, foi um momento super prazeroso e de muitos ensinamentos estar aqui com você, com esse bate-papo. Nós somos muito gratos, o Terracota agradece você por sua presença aqui e por compartilhar sua história conosco. Eu que agradeço e estou muito feliz de ter participado aqui desse projeto do Terracota, que eu acho fantástico. E olha, tem todo o meu apoio, que Deus abençoe também vocês e que esse projeto possa alcançar muitas pessoas. Amém? Muito obrigada. Estamos disponibilizando o contato e as redes sociais da Deise, caso você tenha interesse. E é claro, preparamos um clipe especial para você. Então continue conosco e assista esse clipe. Até mais!